É completamente insano a gente pensar que um país comprou o PSG para fazer um projeto vitorioso, dominou a França por completo, os caras eram obcecados pela Champions, era a única coisa que faltava e eles sempre por algum motivo ou por outro fracassavam na Champions League. Pô, compraram o Neymar, o Mbappé e o Messi ao mesmo tempo e eles não conseguiram. E aí precisou vir um técnico, né, com um novo diretor esportivo e os caras mudarem completamente a filosofia do clube, construir um futebol mais coletivo. E embora muito desse papo do PSG dos humildes seja uma balela completa, porque esse time aí não foi humilde de jeito nenhum, foi caro pra construir, tá? Ainda assim, comparado com a era de Mbappé, Messi e Neymar, a gente vê um PSG com menos estrelas tão grandes, menos um PSG do Mbappé, um PSG do Neymar e mais um PSG de vários caras. Né? Isso aí deu certo 2 vezes seguidas agora. É incrível, é uma história que marca o futebol europeu desses tempos mais recentes e também coloca esse time do Paris como um time histórico, a gente gostando ou não. Tá? Eles começaram com basicamente o mesmo 11 titular da temporada passada na final contra a Inter. Só trocou o Donnarumma pelo Sofanov. E os caras, assim, esses caras já estão na história. Quantos jogadores que ganham 2 Champions? Difícil, não são muitos. Quantos que ganham 2 Champions seguidas? Quase nenhum. Vai ter um monte do Real Madrid aí, né? Por causa daquele tri consecutivo de 16 a 18. Mas fora isso é muito raro, cara. Então tu pega jogadores que tiveram Champions excelentes no mata-mata, Kvara, Dembélé, Doué, que hoje foi mal, o trio de meio campo inteiro do PSG, e cara, o time inteiro. Né? Os caras estão na história de uma maneira que poucos jogadores estão. E se o PSG não desmontar, que não parece que tem motivo nenhum pra desmontar, por que os caras vão querer sair de um clube que tá ganhando tudo? O salário deles é gigantesco, né? Não tem motivo para um jogador querer sair de lá. O PSG vai estar com mais dinheiro do que nunca, porque se antes já tinha o dinheiro do Qatar por trás, hoje em dia eles ainda têm uma capacidade de gerar receita gigantesca e as premiações de Champions cada vez maiores se acumulando. Então os caras ainda podem pegar esse elenco e contratar peças específicas por uma bagatela absurda, se eles quiserem. Se o Luiz Henrique não decidir sair por algum motivo ou por outro, se ele ficar, a gente pode muito bem ver o PSG da segunda metade da temporada, mais uma vez na próxima temporada fazendo bonito. Esse PSG que na primeira metade leva quase como uma pré-temporada, é um aquecimento, poupando os jogadores, e quando chega no mata-mata da Champions, aí eles pegam pra capar. Com o detalhe de que hoje foi um dos jogos em que eles menos conseguiram jogar. Esse Arsenal incomodou o PSG de uma maneira que pouquíssimos times conseguiram fazer. Eles basicamente anularam o Paris durante quase 70 minutos, e em pouquíssimos momentos o PSG realmente conseguiu jogar. Né? Na maior parte do tempo eles estavam encaixotados, então, cara, eu acho que o Arsenal fez o que dava pra fazer pra ser campeão. Mas às vezes, cara, as finais elas se resolvem em momentos muito específicos. Por exemplo, o pênalti que o PSG marcou. Cara, o Mosquera vinha fazendo uma partida fantástica, marcando o Kvaratskhelia assim, de forma perfeita praticamente. Num lance de descuido ali, fez o penal e a Champions foi pro ralo. Vamos falar um pouco do jogo com mais detalhes, tem muita coisa pra conversar, né? Primeiramente o tifo aqui do PSG, os caras abraçando a taça da Champions, né? 5 anos atrás seria uma insanidade um negócio desse aqui. Né, os caras entrando em campo, o PSG realmente, cara, tu repetir o mesmo time da final de um ano anterior é um negócio poucas vezes visto, né? E o Arsenal começando com o Havertz no lugar do Gyökeres, né, cara? E deu muito certo, com 5 minutos o cara fez o gol numa... Assim, não dá pra dizer que foi uma falha do Marquinhos, mas meio que por causa dele que sai o gol, né? Porque ele chuta a bola em cima do Trossard e a bola cai com o Havertz aqui. Antes que a gente fale do gol, a bola bate na mão do Trossard, mas ele tá com os braços assim, ó. Não tem como marcar nada aí não, não tem jeito, né? Não é nada. A bola cai com o Havertz e, curiosamente, depois o PSG tem 2 chances muito parecidas com essa que eles não conseguem fazer o gol. O Havertz aqui, ele carrega demais a bola. Eu achei que ele demorou muito pra chutar, que ele ficou sem ângulo. Só que quando ele finaliza, a finalização dele é absolutamente perfeita. Se ele tenta buscar entre goleiro e a trave, é possível que o Safonov pegue. Se ele tenta buscar na outra trave, a bola não ia passar. O único jeito era chutando no alto. E ele mandou no teto da rede. Foi simplesmente perfeito aqui. Validando a escolha do Arteta por ele no lugar do Gyökeres com 5 minutos. E eu pensei, cara... PSG tomando de 1-0 do Arsenal, é tudo que o Arsenal precisava. Esse jogo vai acabar Arsenal 1, PSG 0. Pensei assim comigo, porque a capacidade do Arsenal de amarrar um jogo e defender um resultado é muito grande, cara. A gente vê vários treinadores que vieram da escola do Cruyff, depois do Guardiola, né? Que se tornaram bons treinadores buscando a filosofia desses caras. Mas o Arteta... No final das contas, ele acabou indo para um caminho contrário e ele adaptou o seu jogo para uma coisa que não se assemelha muito às coisas que o Cruyff e o Guardiola construíram nas suas carreiras. Né? O Arteta montou um time que defensivamente é brutal e ofensivamente nem tanto. E aí o Arsenal conseguiu amarrar o jogo praticamente o tempo inteiro.
A atuação defensiva dos caras foi brilhante, nada menos do que brilhante, cara. Tem essa bola aqui que o Kvara vai entrar, vai sair na cara do gol. O Gabriel Magalhães estica a pernoca e consegue tirar de última hora. Aqui a gente pode ver um pouquinho desse Arsenal defendendo quase um 4-2-4 na maior parte do tempo contra o PSG, que tinha posse de bola, mas os caras não conseguiam fazer nada. Então tava todo mundo anulado. O PSG mexendo bastante pra ver se conseguia confundir o Arsenal. Aí o Dembélé não conseguia receber a bola na frente, vinha buscar a bola atrás. Aí subiu o João Neves pro ataque. Aí mudava, daqui a pouco tava o Hakimi e o Doué no ataque. E os caras tentando fazer a circulação assim de jogadores, mas sem conseguir, tipo, meio que passar de onde eles estão aqui mais ou menos, né? O Arsenal, toda vez que chegava uma bola mais profunda, que tinha um duelo, o Arsenal ganhava. Essa aqui é outra, ó. O Nuno Mendes estava chorando 5 horas ali dentro da área. O PSG continua a jogar, o Doué vai entrar na área e o Gabriel Magalhães dá mais um carrinho perfeito e trava a bola aqui. O que é muito cruel, porque ele fazia, o Gabriel, uma partida fenomenal, assim, perfeita partida do Gabriel. Eu diria que 42 minutos foi o momento em que teve o primeiro lance em que a defesa do Arsenal falhou minimamente, que foi esse lance em que o Nuno Mendes ganha do Mosquera na correria, cruza pra área, o Hincapié acaba afastando mal e no rebote a Fabián Ruiz cabeceia muito mal, não conseguiu mandar pro gol. Aqui mais uma que o Doué vai entrar, né, e o Gabriel Magalhães trava ele, faz uma partida fantástica. E o Arsenal, que no primeiro tempo fez o gol e se manteve só defendendo, praticamente eles não passaram do meio campo, né, com a bola depois, conseguiram fazer uma jogada perfeita aqui, tudo de primeira, que o Havertz vai sair na cara do gol e daí foi a vez do Marquinhos aparecer e dar um bote fundamental ali pra travar. Foi pro intervalo assim, eu pensei, cara, o Luiz Henrique vai mexer alguma coisa, os caras do PSG vão voltar diferente, mas não voltaram. O jogo continuou praticamente igual no primeiro tempo, com o PSG ineficiente, o Arsenal defendendo muito bem. Aqui tem um lance de pênalti, é muito curioso, porque a bola bate nos dois braços do Saka, velho. Nos dois braços. Ele vai afastar a bola e a bola bate primeiro nesse braço que tá mais ou menos assim, nessa posição aqui. Normalmente isso seria pênalti por conta desta regra aqui. Acontece que a gente tá aqui no site da IFAB, né, que faz as regras do futebol, e não é pênalti quando o jogador manda a bola no próprio braço. Então o Saka tenta afastar a bola, pega no pé dele e aí vai no braço, portanto, de acordo com esta regra aqui, ó, não é penal, a marcação do árbitro ou a não marcação foi correta. O PSG, talvez o momento de maior perigo dos caras na partida inteira foi esse aqui com 54 minutos, até esse momento, claro, uma falta do Hakimi cobrada no canto, que o Raya buscou. Então o PSG estava completamente inofensivo, chutava de fora da área, mandava na lua. Tentava chegar na área driblando ou cruzando, e a zaga do Arsenal afastava todas, até que teve o momento do pênalti, né? O Kvara com a canela toda arrebentada. Cara, eu não entendi o que aconteceu aqui. Ele parece que ele caiu de moto, né? Geralmente quando o cara cai eu caí de moto uma vez, minhas costas ficaram igual essa perna dele aqui. E parece que ele tá com mais um monte de machucado, né? Eu realmente não sei o que aconteceu com o Kvara. Se vocês souberem, deixem nos comentários aí. Mas ele faz uma jogadinha rápida aqui, uma tabelinha, entra na área e num raro vacilo ali, o Mosquera, que vinha anulando o Kvara. Até esse momento, o Kvara estava nulo na partida. Ele não tinha feito nada, absolutamente nada. Aliás, não só ele. O Dembélé tentando mudar de posição, caindo pra ponta, pro ataque, pro meio, não tava conseguindo fazer nada. O Doué sumido. Então o trio de ataque da frente do PSG, cara, tava completamente anulado. E o Kvara consegue fazer essa jogada, ele é muito inteligente, porque, na minha modesta opinião, quando ele recebe a bola na frente, ele não... Cara, a intenção dele não é pegar a bola e fazer o gol. A intenção dele é sofrer o pênalti. O que ele tá preocupado não é em dominar a bola, é em meter o corpo na frente, porque ele sabe que o Mosquera tá vindo atrás e vai dar nele. Então ele foi assim, malandro, mas com isso dito eu acho que foi pênalti, com certeza absoluta. Porque ele mete o corpo na frente, ele tá na vantagem, ele tá com a bola, e o Mosquera vem por trás e chuta a panturrilha dele. Então foi penal, que o Dembélé marcou muito bem, né? O Dembélé atual bola de ouro e mandou no cantinho sem tremer e acabou empatando a partida. A partir daqui, o Arsenal ele começa a ficar mais exposto na defesa, porque ele começa a sair mais... E às vezes de forma até meio maluca. E o PSG começa a ter chance de contra-atacar, mas sem conseguir aproveitar muito. Aqui outro momento em que o Dembélé tenta driblar, né? Ele faz aquela puxada pra esquerda e depois corta pra dentro, como ele gosta bastante. E o Gabriel Magalhães, mais uma vez, trava ele de forma perfeita. Ele finaliza muito mal. E aqui tem dois lances em que o PSG tem uma chance parecida com aquela do Havertz, né? A primeira é esse contra-ataque em que o Kvara consegue tirar do marcador aqui, mete na frente. Ele também demorou pra chutar. Ele tá mais... Cara, olha só. A posição dele pra chutar aqui... Vê se não é idêntica à do Havertz. Se liga. Cara, é praticamente idêntica. Dá uma observada na diferença. É muito pouca coisa. E ele finaliza, a bola bate... Pá, não sei se é o Timber, cara. Bate ou o Lewis Skelly. A bola bate em alguém ali, depois vai na trave, né? Aqui entrou o nosso querido Madueke. Eu tava pensando que, pro bem dessa comunidade, né, tinha que sair um gol do Madueke na final. Tinha que sair pro nosso ídolo se consagrar. E depois tem essa do David Raya, que, cara, o Barcola... Ele vai sair na velocidade na frente, na cara do gol. O David Raya ele demora pra sair.
Mas quando ele sai na bola, ele é brilhante. Cara, ele cai com uma velocidade na bola e segura ela de forma perfeita, travando o Barcola ali. Tem mais essa intervenção que é um lançamento perfeito pro Doué. Tu percebe como o Arsenal começa a ficar mais exposto aqui. O Hincapié lá na frente, ó. Não conseguindo voltar mais como vinha voltando e trancando durante a partida inteira. O Arsenal jogou essencialmente com 4 zagueiros atrás. Dessa vez sim, 4 zagueiros. E o Hincapié, assim como todos os outros, tá fazendo uma partida muito perto da perfeição. A bola vem pro Doué, ele acaba conseguindo deixar com o Vitinho. O Vitinho manda de fora da área. Nossa, mas eu tinha certeza que essa bola ia morrer no ângulo, cara. Ele buscou o ângulo e quase acertou. Foi lindo o chute dele, mas acabou indo pra fora. Aqui saiu o Dembélé e eu comecei a achar que o Luiz Henrique tava, assim, correndo risco, porque se o jogo fosse pros pênaltis, ele tira o Dembélé, depois ele tirou o Vitinha, depois ele tirou o Fabian Ruiz. Eu pensando, pô, assim, tá tirando todo mundo que bate pênalti legal. E no último lance da partida tem aquele lance do Barcola, né? O Arsenal vai pra frente, tenta um cruzamento na área e no contra-ataque o Barcola sai na cara do gol. E tu pode ver, se tu ver no replay, cara, que ele tá mais ou menos naquela mesma posição do que vale do Havertz, só que ele dá um... Cara, o último toque dele antes de chutar é um toque errado, porque em vez de manter a bola reta ou puxar levemente pra dentro pra ele conseguir finalizar com a perna boa que é a direita, ele puxa a bola pra fora. Então ele perde o ângulo e ainda é forçado a finalizar de perna canhota. E aí ele acaba finalizando mal e perdendo o gol aqui. Cara, na prorrogação, a gente teve esse lance em que o Rice, ele tava completamente, cara, ele tava possesso pedindo um pênalti, que eu tinha certeza que ia ser pênalti por causa da reação dele. Eu falei, cara, não é possível, o jogador que ele viu ali de perto o lance, e ele tem essa reação, é porque é um pênalti claro. Mas no final das contas não era. O Madueke que entra na área, o Nuno Mendes tá junto com ele, e os dois meio que vão caindo, vão trombando junto ali, né? É verdade que o Madueke ganhou a frente do Nuno Mendes e acaba, assim, sendo meio que derrubado. Só que ao mesmo tempo, cara, primeiro que foi uma jogada de corpo o tempo todo, em que os dois estão chegando desequilibrado. Eu não acho que tem tipo um pontapé do Nuno Mendes no pé do Madueke, que não tem um empurrão claro. E ainda tem o... Como é que é ao contrário de agravante? O atenuante de que o próprio Madueke tá segurando o braço do Nuno Mendes, se liga só. Então ele que puxa o Nuno Mendes pra baixo. Então esse lance aqui, o Rice tava indignado, pediu pênalti, eu acredito que eu não daria. Eu tava até discutindo com o Rafa, que é torcedor do Arsenal aí, em off, e a gente tava conversando que, cara, é bem possível na real que em outros lugares, outras ocasiões, isso aqui seja marcado. Eu já vi pênaltis muito mais leves do que esse serem marcados. Mas, pô, numa prorrogação de uma final de Champions, tu marcar um pênalti que não tem nenhum contato assim realmente, é uma disputa em que um tá puxando o braço do outro ainda, eu não marcaria, e acho que foi a decisão correta do juizão. Tá? Aqui a gente tem mais uma bola que vai pra área e o David Raya faz uma intervenção essencial, que ela tava chegando pro Gonçalo Ramos fazer o golzinho dele, né? O David Raya foi muito bem na partida inteira, na minha modesta opinião aí. E o segundo tempo da prorrogação foi morto, cara, os caras estavam tudo extenuados, o Arsenal defendendo e o PSG tocando passe, mas sem capacidade nenhuma de criar nada, porque tava todo mundo muito cansado mesmo. E o último lance da partida é um escanteio pro Arsenal. Eu pensei, cara, vai ser poético. Os caras vão ganhar Champions no último lance com gol de escanteio. Mas não aconteceu, foi pros penais, né? Todo mundo ali daquele jeito, estudando, motivando. E aí perdeu o pênalti o Eze, né, cara? O Eze que teve momentos fantásticos nessa temporada. Ele foi muito importante pro Arsenal no título da Premier League, com alguns gols vitais aí. E acabou, cara, ele tentou dar aquela paradinha. Só que o Safonov, ele ficou parado. Eu acho que é fantástico isso do goleiro. Cara, deixa... Pros jogadores que fazem aquele estilo de paradinha, tu não pode dar nenhum sinal. Tu tem que ficar cravado no meio do gol, que quando o cara chega pra paradinha, ele já não tem a força na perna pra mandar uma finalização tão forte. Então tu consegue talvez ter mais tempo de reação pra chegar na bola. O Safonov ficou plantado. Ele não deu nenhuma indicação pra qual lado que ele cairia. Nisso, o Eze acabou apavorando um pouquinho e mandando a bola pra fora. Ele tentou tirar demais. Imagino que no microsegundo que os jogadores de elite têm pra tomar uma decisão que ele pensou, cara, o goleiro não se moveu, eu tenho que mandar muito no canto. E aí ele mandou pra fora, né? E esse torcedor do Arsenal aqui tava tenso. Depois o Nuno Mendes para no David Raya. O Nuno bateu daquele jeito, a meia altura do jeito que o goleiro gosta. E até que chegou no último pênalti, que era do Gabriel Magalhães. O brasileiro que, cara, ele não só é um pilar desse time do Arsenal, como ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Existem argumentos pra dizer que ele é o melhor no momento. E, cara, a final dele era muito boa, muito boa. Ele tava fazendo tudo certo, ele travou algumas bolas essenciais na final. A partida dele, assim como zagueiro, era quase 10 de 10. E aí o bicho vai chegar no momento decisivo e caiu nos pés dele, ele mandou pra fora. Ele chutou muito alto, rapaziada. Ele foi buscar o ângulo, que é uma batida que ela tem um alto risco e um alto retorno, porque se tu acertar no gol, o goleiro não pega. Não tem nenhum goleiro que pegue um pênalti no ângulo, não existe isso. Se tu mandar no ângulo ou perto do ângulo, né, acima daquela altura que a gente chama de meia altura ali, onde o goleiro tem o alcance, acima daquilo ali é gol. E ele foi tentar buscar essa batida certeira, só que subiu demais. Subiu demais, já era. Então tem muito risco essa batida, apesar de que quando vai no gol é gol.
E aí, meus amigos, PSG então consagrado campeão dessa Champions. É mais uma temporada em que os caras na primeira parte fazem tudo meio que a fogo brando, né, a fogo baixo, e depois eles aceleram. Quando chega no mata-mata da Champions, os caras foram brutais. Os caras eliminaram o que pra mim acho que era o melhor time da temporada, o Bayern de Munique, eliminaram o campeão da Premier League, né? Então, cara, é realmente um time que é difícil tu não falar que merece. Dentro de campo, assim, é isso, cara. É um timaço que eles montaram, um time que criou uma casca, né? Ao contrário de PSGs passados que desmoronava, esse PSG aqui, cara, tu vê, eles passaram dificuldade a partida inteira, não conseguiram jogar o jogo deles, mas mesmo assim eles não sofreram defensivamente na maior parte do tempo e conseguiram ganhar nos penais, com o detalhe de que, cara, é brutal isso, mas o Arsenal defendeu mais pênaltis do que o Paris Saint-Germain. O David Raya pegou um, o Safonov pegou 0. O Arsenal só perdeu isso aqui porque 2 jogadores chutaram pra fora. Então tu vê que crueldade com o time do Arsenal, essa perdida desse título aqui, e continua sendo o clube que mais jogou Champions League na história sem vencê-la, né? Segunda final do Arsenal e o segundo vice por enquanto. Eu achei legal que assim que o jogo acabou, o Marquinhos, antes de comemorar, foi lá abraçar o Gabriel Magalhães. Vale ressaltar que a Copa tá chegando, eles vão ser parceiro de zaga e podem, quem sabe, tá levantando o Hexa juntos daqui 1 mês e meio, né? Vai saber. Então achei bacana a atitude do Marquinhos ali, de um verdadeiro líder e capitão. E no final das contas, né, muitos me perguntaram se eu ia torcer pro Arsenal ou pro Paris Saint-Germain. E eu falei, cara, assim, quem me conhece sabe, a última coisa que eu acho que eu vou fazer na minha vida futebolística é torcer pro Paris Saint-Germain. Né, por mais que eu torça pro Tottenham, eu torcer pro PSG não existe isso. Né, então, mas assim, é difícil falar que eles não mereceram. Né, o mata-mata deles é fantástico, a final deles, apesar de muito difícil, muito travada, não conseguiram jogar do jeito deles. Ainda assim, é superior à do Arsenal, né? E conseguiram reverter uma situação complicada, porque depois que o Arsenal fez 1-0, eu achei que eles eram campeões, cara. Achei que não tinha mais jeito. Assim que der, tá saindo no canal principal, o Eurofoot, o resumão dessa final. E um resumão meio que da Champions em geral, tá? Então vale a pena você assistir lá pra relembrar o que aconteceu nessa edição. E se você não for inscrito aqui, te convido a se inscrever, porque tá chegando a Copa do Mundo e vai ter pós-jogo dos jogos da Copa direto e reto. Parabéns aí aos poucos torcedores do PSG. Eu digo poucos, não tô querendo zoar, porque a gente fez um censo com a comunidade do Eurão e realmente tem muito pouca gente que torce pro PSG hoje em dia, pelo menos na nossa comunidade, né? Mas pra quem é parisiense aí, parabéns. E pros torcedores do Arsenal, eu acho que também fica aquele adendo de que, cara, o time tá muito forte. O time tá muito forte. Na próxima temporada, creio que com o City em reformulação, é bem possível que o Arsenal possa ser campeão de novo. E na Champions, com essa fortaleza que o Arteta montou, é bem possível que vá longe mais uma vez. Então nada está perdido. Acredito eu que o torcedor do Arsenal tem que estar muito orgulhoso da temporada que eles fizeram e do jogo que eles fizeram hoje. Tá? Eu acho que foi uma final dentro do possível contra o PSG, né, assim, fantástica. Defensivamente conseguiram manter o 1-0 até quando deu ali. Agora é descansar um pouquinho, rapaziada, muito pouquinho, que a Copa do Mundo vem aí.